Santo, Deus poderoso. Obrigado, Senhor, aleluias, por mais esse dia, por mais essa noite, Pai, que o Senhor nos concedeu. Eu te peço, aleluia, nessa hora, Pai, que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento, Pai, nosso coração, para que a Tua palavra, meu Pai, possa chegar, Jesus. Que o Senhor possa conceder a cada um conforme a necessidade, Papai. Usa a Tua serva, meu Pai, aleluias, pela Tua graça. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Convidar você, por gentileza, que trouxe a sua Bíblia, abri-la no livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 1 Reis, 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 4. O versículo 2 diz assim: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Tome teu assento, obrigado pela tua gentileza. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar regressando aqui nesta igreja, ao pastor dirigente, a todos que fazem parte aqui desta comunidade cristã. Quero louvar a Deus pela vida da minha sogra, do meu sogro que está ali fora. Louvar a Deus pela vida da minha cunhada, das tias que estão presentes, toda a família reunida. Meu esposo Lucas está ali com Laurinha ali para trás, na salinha. Grata a Deus por esta oportunidade. Queridos, quando buscava de Deus uma palavra, Deus ministrou fortemente ao meu coração este texto. Um texto tão conhecido por todos nós, porque já passamos por aqui em algum momento, já vimos a nossa história, às vezes, em algum contexto, se parecer com essa história. Mas eu não quero ser muito extensa, mas eu quero poder trazer aqui, compartilhar com vocês esta palavra que Deus ministrou ao meu coração. Neste primeiro momento, a gente percebe que esta mulher, ela não é uma mulher comum. Ela é uma mulher das mulheres, dos discípulos dos profetas. Ela era a esposa de um dos discípulos dos profetas. Esta mulher, ela vai até o profeta Eliseu e chega para ele e diz: o meu marido, aquele que era teu servo, aquele que era discípulo aqui na escola de profeta, ele morreu. É por isso que você não está vendo mais ele por aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, profeta Eliseu. Você sabe que ele temia a Deus, que ele era um bom discípulo. Mas como ele morreu, agora nós estamos tendo outra fatalidade. Qual? Os credores estão chegando na porta da nossa casa e está querendo levar os meus 2 filhos para que sejam escravos, para que a conta seja paga. Aí Eliseu pergunta para ela: o que é que você tem em casa? E ela vai responder exatamente o que a gente leu. Mas vamos analisar um pouco mais esta história. Primeira coisa que esta mulher faz diante de todas as adversidades é ir ao profeta. Ela poderia muito bem ir na prefeitura, ela poderia muito bem ir nos órgãos responsáveis,
para lhe prestar uma cesta básica, correndo atrás ali de alguns dos seus direitos, mas não é isso que ela faz. Ela vai ao profeta porque ela sabia quem era o seu marido. Ela sabia que o seu marido era um homem que temia a Deus. Sabe o que é extraordinário nesta história? É porque apesar das tragédias, esta mulher entende que a vida dela continua, que não é porque o seu marido morreu que os seus filhos vão ser levados escravos. Ela está dizendo: olha, o meu marido, ele temia a Deus, e eu estou aqui atrás de uma resposta. Sabe o que a gente pode levar em consideração aqui? É porque muitas pessoas, talvez se fosse eu ou se fosse você, a gente ficaria ali de redor do caixão o tempo todo, sofrendo a dor, sofrendo a perca, sofrendo, se agarrando à dor, se sentindo vítima, lambendo as feridas. Porque Deus levou meu marido? Porque Deus, o luto chegou na minha casa? Por quê? Porque é muito mais fácil a gente questionar do que a gente enfrentar a situação. É muito mais fácil a gente fazer levantamentos de hipóteses do que apenas confiar que existe um Deus no céu, que não perdeu o controle de absolutamente nada das nossas histórias. A segunda coisa que eu aprendo com esta mulher é que ela sabe exatamente para quem contar o seu problema. Ela não vai contar para a vizinhança, ela não vai ficar se lamentando, se lamuriando, não, mas ela vai contar os seus problemas para o homem de Deus, para o profeta que existia ali em Israel. E eu gostaria de perguntar nesta noite para você: para quem você está contando os seus problemas? Você está confiando nas pessoas certas? Você está apresentando as suas frustrações ao Senhor? Você está lançando as suas ansiedades nos pés do Senhor Jesus? Ou você está apenas jogando conversa fora? Esta mulher, ela tinha direito, porque às vezes a gente quer isso, né? Direito. Ah, mas eu tenho direito, meu marido morreu e ainda me deixou endividada. Além de me deixar endividada, eu ainda fiquei viúva e estou sob a ameaça de levarem os meus filhos. Mas esta mulher, ela não se cala, ela não se esconde, mas ela clama, ela confia no Deus a qual ela serve. Nós precisamos entender que a dor não é sinal de fraqueza, mas a dor é a oportunidade que Deus nos dá de buscar a direção certa. Mesmo diante da dor, Deus está dizendo: essa frustração não é para te matar, este vale não é para fazer com que você perca a fé ou a esperança, mas esse deserto, este processo é para que você entenda que há uma oportunidade de buscar a direção de Deus. Mesmo diante do vale, adore ao Senhor na beleza da tua santidade. Mesmo diante da dor, não questione, e sim glorifique, porque Ele sabe de absolutamente tudo. Esta mulher, ela poderia muito bem se tornar vítima da história, mas ela não se torna vítima da história. Ela está entendendo que ela é a autora da sua história na companhia de Deus. No versículo 2, que é o versículo que lemos, há uma pergunta. E esta pergunta é: o que você tem? O que você tem em casa? Inclusive ela começa dizendo: nada.
Mas aí ela se lembra que ainda tinha alguma coisa. Ela começa a dizer nada. Mas depois ela diz, a não ser um pouco de azeite. Sabe o que é? Às vezes, a gente até começa a desprezar o que temos, porque parece pequeno demais. Mas aí, Deus sempre começa com o que nós temos. Deus nunca começa com aquilo que falta. Deus sempre começa com aquilo que já existe. Ah, mas é pouco, não tem problema. É do pouco que Ele faz muito. Ah, era uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas que Deus utilizou para trazer chuva para Samaria. Ah, mas era uma pequena pedra, mas foi suficiente para colocar um grande gigante no chão. Ah, mas era um pouquinho de azeite, mas foi suficiente para Deus trazer provisão para aquela casa e aqueles meninos não serem escravos. Ah, mas era só pouquinhos pães e pouquinhos peixes, mas foi suficiente para Deus alimentar uma grande multidão. Deus está dizendo para pessoas aqui, não é sobre quantidade, mas é sobre ter. Mesmo que o que você tenha hoje é pequeno, a fé do tamanho de um grão de mostarda, não tem problema, é suficiente para que montanhas sejam transportadas para outros lugares. Deus está dizendo para você, comece com o que você tem, porque Ele é eficiente para completar a boa, a perfeita e agradável vontade sobre a sua vida. Aquilo que é pouco nas nossas mãos é matéria-prima na mão de um Deus que gera milagre o tempo todo. Ah, mas eu tenho tão pouco, mas Deus está dizendo, é isso que é suficiente. Ah, Biqueila, eu não sei pegar um microfone, eu não sei cantar, eu não sei fazer uma frase, ter ali um vernáculo espetacular. Deus está dizendo, microfone não é sinônimo da minha presença. Ele está dizendo, cantar bonito não é sinônimo da minha presença. Mas se tiver um pouquinho de oração, um pouquinho de jejum, um pouquinho de leitura da Bíblia, é suficiente. Talvez você não vai precisar nem falar, mas a sua vida já trará uma mensagem de pregação que impactará essa e a próxima geração. É porque nós estamos acostumados a querer ver aquilo que é palpável, aquilo que é grande, aquilo que é espetáculo. Mas Deus está dizendo para pessoas aqui, aquilo que é pouco, Ele é suficiente para mim evidenciar o meu milagre. Talvez nessa noite você chegou aqui dizendo, Deus, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. E Deus está dizendo, então fica tranquilo, porque é suficiente. É suficiente para a minha glória ser evidenciada sobre a sua vida, sobre a sua casa. E sabe o que é interessante? É que neste momento aqui está existindo uma postura passiva, de espera. Os credores querem vir, mas ela fala, não vai levar não. Primeiro o homem de Deus, primeiro eu vou tomar conselho. Primeiro eu vou dizer para ele o que eu tenho. Percebam que aqui tem um tempo acontecendo. E por que é?
que eu e você gostaríamos que as coisas acontecessem na velocidade da luz? Por que é que quando a gente leva para o mundo espiritual, a gente gostaria que as coisas acontecessem como se fosse o Big Bang? Tudo muito rápido. E não é assim. Deus não faz do meu jeito, Deus não faz na minha hora, não é dentro dos meus ângulos, muito menos dentro dos meus parâmetros, porque é a vontade dEle que precisa prevalecer. E a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável na minha e na sua vida. Então espere o processo, espere o tempo. Micaela, você está dizendo isso porque você não sabe como está demorando. Eu também já passei e ainda passo problemas de onde eu gostaria de resolver, e Deus fala para mim: te aquieta, não é do seu jeito, fica quietinha aí para Jesus te amar, porque quem vai evidenciar a glória, quem vai fazer milagre aqui sou eu. Porque se for do nosso jeito, não é milagre. Se for dentro das nossas velocidades, dentro do nosso jeito, nós não vamos ver a mão de Deus sendo evidenciada. Então é quando chega no nosso limite, quando não dá mais, Deus está dizendo: então te aquieta, porque de agora em diante, eu é quem vou reger toda a história. Enquanto você ficar pegando guerra, enquanto você ficar querendo pegar guerra de braço com Deus, as coisas não vão sair do lugar. Então descansa seu coração, coloca na mão de Deus e diga: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Então quando o Senhor quiser fazer, eu estou aqui te esperando, porque eu decidi entregar e confiar completamente no Senhor. No versículo 3, o profeta Eliseu vai dizer para ela então: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, e não poucas. A instrução de Eliseu aqui é simples, sim ou não? Sim, simples. Mas o que exigia aqui? Uma fé prática e uma ação imediata. Às vezes, o milagre exige que nós passamos pela vergonha da obediência, antes de desfrutar a honra da vitória. Mas por que você está dizendo vergonha? Porque aquela mulher poderia muito bem ser tímida. Às vezes as pessoas que me conhecem de perto falam: nossa, você é muito extrovertida, você conversa com todo mundo. Mas quem não me conhece e já olha para mim, já fala: tímida, na dela, só fala se falar. Imagine se o profeta Eliseu chegasse para mim e dissesse: você precisa ir nos vizinhos pedir vasilha, e tem que ser vazia, e muitas. Eu iria dizer para ele: não tem outra coisa não tem um lote para mim capinar, alguma outra coisa para mim fazer, eu tenho que pedir emprestado ainda. E depois lavar essas vasilhas de azeite. Talvez se fosse olharmos para os nossos ângulos, dizia: não, arruma aí umas 2 trouxas de roupa para me passar, para me conseguir um dinheiro de outro jeito. Mas pedir emprestado, não, é muita vergonha. E se eles olhar para minha cara e dizer que não vai emprestar? E se eles disser para mim: você vai devolver mesmo essas vasilhas depois, porque eu preciso delas? Como é que eu vou fazer? Talvez se fosse eu e você olhando para uma lógica humana, a gente iria querer que as coisas fossem resolvidas de uma forma mais prática.
Senhor, será que o Senhor não poderia tocar no coração de alguém, para que esse alguém se levantasse, fosse lá, pagasse a minha dívida, para que os meus filhos não fossem escravos? Mas eu tenho que sair de porta em porta pedindo vasilha emprestada. Deus está dizendo sim, porque o milagre exige que primeiro você passe pela vergonha da obediência, mas posteriormente você vai desfrutar uma vitória de honra. Deus está dizendo para pessoas aqui: se humilha, pede emprestado. Se humilha, pede emprestado, porque daqui a pouco o milagre vai ser tão grande que você não vai precisar mais pedir emprestado, mas você vai ter para emprestar. Nesta noite Deus trouxe pessoas aqui para dizer: não questione o método, siga a direção, não questione, apenas obedeça e confie que eu tenho um plano. Levante a sua cabeça, porque a hora do teu milagre está chegando. E mais uma coisa que o profeta diz para ela, parece lógico, mas nós não estamos aqui para olhar para a lógica, nós estamos aqui para crer que Deus é suficiente nas nossas vidas. Nós estamos no último ano de teologia, é minha segunda graduação em teologia, e um dia nós estávamos lá sendo ministrado por um professor, e ele falando sobre a importância de nós termos fé. Aí ele disse: vocês acreditam que tem muita gente que não acredita que o grande peixe engoliu Jonas? Eu disse para ele: eu acredito. Mas professor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho uma fé tão grande que se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditaria. Por quê? Porque eu aprendi a confiar em Deus. E a gente precisa ter fé, não é olhar para a lógica. Porque se a gente for olhar para a lógica, muita coisa não faz sentido. Mas eu preciso olhar em direção ao meu milagre. Eu preciso crer que Deus não utiliza ângulos que eu gostaria, métodos que eu gostaria, mas que eu preciso não questionar os métodos, mas confiar, seguir na direção e entender que Deus tem um plano. Qual é a outra orientação do profeta para aquela mulher? Já vou concluir. A orientação para aquela mulher é: entre em casa com seus filhos e feche a porta. Abiqueila, não entendi. Deus está dizendo: há milagres que são gerados no secreto. Existem milagres que são gerados longe da plateia. E por que é que os filhos têm que estar dentro? É porque Deus quer que os filhos participem. Deus quer que eles sejam testemunha do milagre que está acontecendo dentro desta casa. Porque milagres que começam no culto tem frutos públicos e duradouros, mas milagres que começam no secreto têm frutos permanentes na vida destas crianças, na vida destes filhos. Mas eu vim sozinha, por que é que eu tenho que botar os meus filhos em todo esse processo? Deus está dizendo: é porque enquanto eu estou gerando em você, os teus filhos estão florescendo na roda da tua mesa. Enquanto eu estou evidenciando o milagre, eles estão presenciando e também estão sendo ensinados a acreditar que eu sou um Deus, e não um Deus de uma geração, mas o Deus de muitas
muitas gerações. Um Deus que evidencia milagre, que esse milagre não vai ficar só sobre a sua vida, mas vai alcançar as próximas gerações suas. Deus está dizendo para aquela mulher: entra, fecha a porta, mas traga os filhos juntos. Hoje as testemunhas serão eles. Hoje eles vão ver que também existe Deus em Israel. Estes meninos precisam entender que há um Deus. Porque é muito mais fácil a gente pegar as crianças, levar para a escola, quando estamos passando pela prova. A gente pegar as crianças, deixar na casa da mãe, para que as crianças não vejam o que está acontecendo. Mas nessa noite Deus está dizendo: não é para deixar lá, é para trazer para dentro de casa, porque eles vão ser testemunha do que eu vou fazer na sua casa e na sua família. Eu me lembro quantas vezes não tínhamos o que comer em casa, meus pais pastoreando uma cidade por nome de Peixoto do Azevedo, no Mato Grosso, vivenciando escassez, momentos extremamente dolorosos. E a vontade da minha mãe, muitas das vezes, era nos mandar para a casa dos nossos avós, porque lá tinha o que comer. Lá tinha pichula, lá tinha skinny, lá tinha laranjinha, lá tinha muita coisa, ovo de Páscoa na geladeira. Mas os meus pais diziam: não vão, porque enquanto eles estão aqui, Deus está fazendo com que a fé deles tenha raízes, para que eles também aprendam a depender do Senhor, para que eles também saibam que existe um Deus no céu e que relacionamento com Deus é interpessoal, que o relacionamento com Deus é pessoal. Porque a minha mãe é crente, eu também sou crente. Porque minha mãe vai para o céu, eu também vou para o céu. Não, não é assim. É individualidade, é cada um cuidando da sua salvação. Então Deus está dizendo para aquela mãe: traga os meninos, porque eles vão testificar aquilo que eu estou fazendo aqui. E por fim, todos os vasos foram cheios, e o azeite só parou quando não havia mais. Ei, nesta noite Deus está dizendo para pessoas aqui: o seu milagre tem o tamanho da sua preparação. O seu milagre tem o tamanho da sua expectativa. Deus está dizendo: eu não desperdiço bênção. Eu sempre vou suprir na medida da sua fé e na medida da sua disponibilidade. Nesta noite Deus está dizendo para pessoas aqui: não limite Deus com recipientes pequeno, mas amplie a sua fé nesta noite na autoridade, no nome de Jesus. Deus está dizendo: há um novo tempo chegando na vida de muitas pessoas aqui. Então creia, tenha expectativa, sonhe alto. Biqueila, mas se os meus pais nem conseguiram fazer o ensino médio completo, por que é que eu vou sonhar alto? É porque Deus está dizendo: é porque o teu milagre tem o tamanho da sua expectativa, o teu milagre tem o tamanho da sua preparação. Se tem muito azeite, é porque tem muita vasilha. Se tem muita vasilha, é porque tem muito azeite. Deus está dizendo nesta noite: não limite o meu poder, porque eu posso te surpreender de uma maneira diferente. Esta mulher poderia apenas agora cantar o hino da vitória e dizer: estão todos cheios, glória a Deus, aleluia. Mas é isso que ela faz? Não. Ela volta onde?
no profeta. Aonde ela foi pedir? Agora ela vai agradecer. Mas ela não vai apenas agradecer, mas ela vai pedir uma outra orientação. Ah, como isso aqui me ensina. Porque às vezes quando Deus foi lá, visitou nossa despensa, trouxe prosperidade, a gente sai com o narizinho empinado achando que é alguma coisa. A gente sobe no sabuco e já está cantando de galo, não é? Deus está dizendo, volte lá no profeta, porque ainda tem mais coisas para você fazer. Quando ela chega no profeta, ele diz, vai, vende o azeite, minha filha, paga as suas dívidas, e você e seus filhos vivem da sobra. Palavrinha que a gente não gosta, sobra, resto, parece que pesa, é ruim, parece que no nosso vocabulário, não é? Mas Deus está dizendo, eu não apenas resolvo o problema, não apenas resolvo o problema do agora, mas eu sou um Deus que te ensino a ter dependência de provisões futuras. Milagres não é só emoção, mas milagre tem consequência prática e tem propósito familiar. Milagres bem administrados sustenta gerações. A história desta mulher foi mudada, e nesta noite Deus está mudando a sua história também. Nesta noite Deus está perguntando para você o que é que você tem na sua casa. Nesta noite Deus está perguntando para você, você está disposto a me obedecer mesmo sem entender nada? Nessa noite Deus está te perguntando, há vasos disponíveis ou só expectativa vazia? Nesta noite Deus está te perguntando, você está preparado para viver um milagre silencioso, mas mesmo assim transformador? Se coloque de pé neste momento. Tem coisas que você faz, mas tem coisas que só Jesus faz. Não vá ao homem de Deus só quando você não tiver nada, mas vá também quando você tiver o suficiente. Deus trouxe muitas verdades e ensinamentos aqui nesta noite, e eu espero que você tenha conseguido segurar um pouquinho disso. Feche os seus olhos, que eu gostaria de finalizar orando por você. Pai, toda a palavra que Tu ministraste ao meu coração com muita alegria, com muito temor e responsabilidade, a entreguei aos Teus, mesmo diante destas tosses. Pai, mesmo diante das minhas limitações, mas eu sei que o Senhor é um Deus que vai além das limitações. O Senhor é quem conhece a necessidade de cada um dos seus filhos. É o Senhor que conhece o que tem e o que não tem. É o Senhor quem sabe o que está faltando, o que está sobrando, o que é resto ou aquilo que não tem nada. Então nesta noite eu gostaria de orar, de clamar, de buscar ao Senhor, suplicando a Ti que venha suprir a necessidade dos Teus filhos, mesmo que eles não tenham nada, mesmo que seja apenas um pouquinho de azeite, mas que é suficiente para milagre, para essa e a próxima e a outra geração também. Pai, eu quero pedir ao Senhor que renove as forças dele, traga alegria do Teu Espírito, vivifique a Tua presença de uma maneira extraordinária, no nome de Jesus. Amém.